Saudações alvinegras, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do Botafogo agora. Agora falar do clássico entre Vasco e Botafogo, teve muita chuva e o primeiro gol do Brenner. Temporal, toró, aguaceiro, um clássico no Rio de Janeiro em dias de verão. Rotina nos clássicos desta edição do Campeonato Carioca. A bola já não rola mais. O Fábio chamou o árbitro ali para falar sobre as poças, ó. 3 domingos seguidos, os 4 grandes em campo, nos 3 principais estádios da cidade. Já aconteceu algumas vezes, assim, agora com essa proximidade de tempo mais curta, 3 jogos, assim, 15 dias, não, eu não lembro não. Acho que dessa vez foi demais. Faltam 40 minutos para o horário marcado para o início da partida. E essa é a situação aqui do gramado de São Januário. São várias poças espalhadas pelo campo. O delegado já esteve aqui para uma inspeção e ficou decidido o seguinte: 15 minutos de atraso para o início do aquecimento. Ou seja, a partida também vai começar atrasada. 15 que logo viraram 30. Confronto remarcado para meia hora depois do previsto. Tropa dos gandulas do Vasco. E aí, rapaziada? Se precisava rolar um rodo aí, um mutirão? Não. Com nós não. Não vai passar o rodo no Botafogo, isso sim, mano. O mau tempo foi detalhe para os 15 mil presentes. Formalidade para o Botafogo. Classificado como líder do Grupo B, vários titulares foram poupados. Para o Vasco, jogo determinante para abrir um caminho teoricamente mais fácil na próxima fase. Amém! Amém! Debaixo de chuva, hein? Chuva de bênção. Sempre que é chuva, é sinal de graça pra gente aqui em São Januário. Mas essa reportagem não vai falar apenas da chuva, personagem insistente do clássico. A bola rolou, com dificuldade, mas rolou. E teve atacante que desencantou. Brenner na área. Ali, entre os zagueiros, medindo a distância para o gol, procurando espaços, a bola viaja, mas não chega. A espera recomeça. Passos para trás, um pouquinho de sorte, até o grande encontro. Primeiro de muito São Januário, fora e vamos Vasco. Estava inquieto na checagem do gol, porque queria mais. E foi buscar, com a ajuda preciosa de Andrés Gomes, nesse lindo toque. Pênalti pro Vasco! Justino impediu o segundo do Brenner, mas não o segundo do Vasco. Coutinho faz mais um no Campeonato Carioca. A chuva atrapalhou bastante o clássico, o campo não estava muito bom, mas a gente soube se impor dentro de casa. Eu acho que a torcida merece esse grande resultado. Águas passadas. Em breve, novos clássicos e olho na previsão do tempo. E o Botafogo teve 2 jogadores expulsos nesse clássico. O Marquinhos recebeu 2 amarelos ainda no primeiro tempo. O primeiro foi nessa falta dura em cima do Nuno Moreira. E o segundo foi numa entrada dura no Cauã Barros, ó. Depois, o Alan, que é titular do time, estava sendo poupado, foi expulso do banco de reservas por reclamação, ó. O juiz vai até a beira do campo e mostra o vermelho, ele fica inconformado. Com essa expulsão, o Alan não vai poder enfrentar o Flamengo nas quartas de final. Vário, conta pra gente como é que foi o clássico debaixo de muita água. Pouco tempo antes da bola rolar, temporal em São Januário. Rodo pra cá, pra lá, partida adiada em 30 minutos. E quando o jogo enfim começou, ainda era difícil praticar futebol. O primeiro lance de ataque só aconteceu com 25 minutos. O Mita isolou. Em seguida, a zaga do Botafogo se atrapalhou. Na sobra, Andrés Gomes chutou para fora. O Vasco estava melhor em campo e novamente desperdiçando oportunidades. Brenner subiu e para fora. O Botafogo só chegou ao ataque aos 42 minutos. Saldívia se enrolou e Kadir saiu na cara do gol. Melhor para Léo Jardim. No lance seguinte, vermelho. Marquinhos, que já tinha amarelo, fez falta dura em Cauã Barros e terminou expulso. Léo Link defendeu a cobrança de Coutinho. No rebote,
Piton carimbou a zaga. Terminar com um a menos, obviamente, para a segunda metade, essa fortaleza defensiva não foi a mesma. Com um homem a mais, o Vasco voltou com pressão total no segundo tempo. Com apenas 3 minutos, Brenner aproveitou a sobra e abriu o placar 1-0. Esse foi o primeiro gol do atacante com a camisa Cruz Maltina. Ele é um jogador afeito, muito afeito ao gol. Eu costumo falar desde a época só que tem o carisma do gol. Ele é um cara que faz gol desde as categorias de base, sempre foi artilheiro. E eu acredito muito que ele vai dar muita alegria para a torcida vascaína. O Botafogo tentou a resposta rápida. Jordan Barreira parou em Léo Jardim. O Vasco já dominava as ações do jogo e Andrés Gomes acertou um lindo passe para Brenner. O camisa 20 saiu na cara do gol e foi derrubado por Justino. Pênalti. Coutinho chamou a responsabilidade e ampliou 2-0. Na beira do campo, outra expulsão. Agora Alain, ex-Vasco, por reclamação do banco de reservas. Na arquibancada, provocação da torcida Cruz Maltina. A melhor chegada do Botafogo na segunda etapa foi com o Cauã Toledo, no cantinho de Léo Jardim, que defendeu. Os alvinegros ainda pediram um pênalti nesse lance de Paulo Henrique, que chutou na própria mão. A arbitragem mandou seguir. Fora as jogadas perigosas, a partida foi marcada também por uma sequência de canetas. Fim de jogo, 2-0. Acho que o mais importante foi a vitória. O que eu queria era vencer. Contra a Chapecoense, foi uma das melhores partidas que eu fiz aqui no Vasco, com certeza. E a gente não conseguiu vencer. Hoje o campo não oferecia condições razoáveis para poder fazer um jogo parecido que a gente fez na quinta-feira. E a equipe soube se adaptar rápido ao campo e fazer o jogo que era necessário para vencer. Hoje o resultado foi negativo, mas não posso deixar de destacar na sua pergunta essa coisa positiva que estamos vivendo desde que chegamos no Rio. Classificamos com antecipação e nos encontramos com um corpo técnico e com um grande grupo de trabalho no centro de treinamento. Com a vitória, tem mudança na tabela. O Vasco assume a segunda posição do grupo e vai enfrentar o Volta Redonda nas quartas de final. Na outra chave, o Botafogo vai ter clássico pela frente, enfrenta o Flamengo no próximo domingo. Mas está todo mundo classificado, então agora vamos fazer o que tem de melhor nesse domingão. Comemorar o aniversário do Alain, nosso cinegrafista. Obrigado, galera. Valeu toda a galera da imprensa aí por esse bolinho. Muito obrigado, hein? Pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu, um abraço. Até as quartas de final. Então a gente sabe que tem que cada jogo ganhar. Hoje a gente tinha que ganhar porque vinha um jogo muito bom com o Chapecó, que não havia saído a vitória, mas a gente fez o que o campo pediu. Agora a chave vira para o Brasileirão. O Vasco recebe o Bahia aqui em São Januário na quarta, enquanto o Botafogo, além do clássico pelo Carioca no final de semana, vai ter rival também na competição nacional. Enfrenta o Fluminense quinta-feira no Maracanã. Melhores momentos e gols na tela pra gente falar do jogo. O Fernandão já tava chorando aí. Já tava chorando aí, negócio de expulsão. Vamos entender daqui a pouco com ele. Enquanto isso, quero saber o seguinte. Existe uma diferença técnica. Primeiro, vai jogando em casa, conhece o campo diante de sua torcida. Segundo, contra um time do Botafogo muito jovem, Bigode. Tem gente aí que não gosta dessa palavra, mas, de certa forma, o Vasco tinha uma obrigação de vencer. Até pela sua posição na tabela. Quando a gente viu a escalação, eu acho que todo mundo teve essa mesma ideia. Apesar de uma galera né? passar pano aí, né? É, normal. Mas isso é normal, porque tem um pessoal que gosta de ficar no muro. Que prefere ficar no centro, entendeu? Não vai nem para um lado, nem para o outro. Aí acaba que toma de um lado, toma do outro. A vida é assim. Mas... E vai tomando e se apaixonando. O negócio é o seguinte, carnaval tá chegando, hein, Pedrinho? Vai tomando. Graças a Deus. O Pedrinho quieto, que ele tá quietinho isso hoje. Isso foi mais do que uma direta. Isso foi... eu tô ansioso. Flechada. Ele quer ir no bloco do cume. Eu tô ansioso. É só ele que me interessa. Só ele que me interessa.
Mas, você vê, brincadeiras à parte, sim, a gente falando sobre o jogo. Primeiro que o jogo ficou muito prejudicado por conta das condições climáticas, né? Mais uma vez, uma chuvarada que atrapalha o início do jogo e que também atrapalha o andamento da partida. Isso é um fato. Agora, a partir disso, a escalação, para mim, do Botafogo, ela tem bastante sentido, até pelo momento do Botafogo dentro da tabela de classificação. Já estava praticamente garantido na próxima fase, não ia ter a melhor campanha, muito dificilmente isso aconteceria, porque o Fluminense tinha um jogo contra o Maricá. E, assim, o Botafogo não tem... Hoje, você olha para o elenco do Botafogo, você não vê um forte elenco. Você mal vê um elenco. Você vê basicamente 11 jogadores, ali mais 2, 3 que vão entrar com uma frequência maior, o resto é garotada. Então eu acho que para o Botafogo o teste valeu, acho que muito mais pelo fato de dar minutos a jogadores que provavelmente não terão essa minutagem ao longo da temporada. Isso é bom para valorizar, isso é bom para essa garotada já ir pegando o ritmo do profissional também, pegando um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência. Eu vi muita gente falando, olha como é que foi o Diniz colocar um time titular, sendo que o Botafogo estava com um time alternativo. Mas a situação do Vasco, tudo bem que o Flamengo já tinha ganhado, já tinha garantido a vaga. Mas se o Vasco não ganha o jogo, se o Vasco perde, o Vasco não se classificaria na segunda colocação. Então eu acho que, no fim das contas, as estratégias elas fizeram sentido pelo que as duas equipes podem demonstrar. E eu acho que dentro de campo foi natural a gente ver um Vasco tendo um pouco mais da iniciativa, um Vasco buscando mais o gol, tendo mais a bola, já é uma característica dos times do Diniz. E aí quando você tem do outro lado um adversário que não é tão forte assim nesse nível dos principais jogadores do Botafogo, vai sobressair a qualidade dos jogadores do Vasco. Então acho que foi um resultado, acho que até justo, pelo que foi dentro do jogo. O Vasco teve as melhores oportunidades, para mim se comportou melhor dentro do campo. E agora... vai ter uma vida relativamente mais tranquila, né? Porque se classificou em segundo. Mas se passar para a semifinal, provavelmente a gente vai ter do outro lado, de um lado das semifinais, um Fluminense e Vasco. E do outro lado a gente só vai ter o Flamengo e Botafogo contra um dos pequenos. Então, assim, no fim das contas, se classificar em segundo pode até ter sido bom, mas vamos esperar para ver. Estava tudo muito no início ainda, né? Enfim, vamos ver o gramado. A gente separou umas imagens do gramado aqui, Fernandão, porque assim, tirando as canetas, foi o maior protagonista de ontem, foi o gramado, né? Mais uma vez, agora sim, é no Maracanã, é em São Januário, é no Botafogo, que é sintético, no Newton Santos. Não tem o que fazer, é uma quantidade de água muito grande. E acaba atrapalhando mesmo o jogo. Não, e vai atrapalhar o jogo, e atrapalha principalmente nesse jogo de São Januário o Vasco, que é uma equipe que gosta de ter a bola, que privilegia você se aproximar, a tocar, a ter o passe como primeira opção do jogo, apesar do Diniz estar se reformulando com relação a essa coisa de querer construir sempre, mas isso aí é papo para outra pauta. E aí, quando o jogo acaba levando para esse lado, quando o campo atrapalha o jogo de construção do Diniz, acaba igualando um pouquinho com relação ao que o Botafogo estava disposto a fazer, até pela escalação que o Botafogo tinha. O Botafogo era um time muito jovem, muito pelo regulamento do campeonato também, né? O Botafogo até ia tentar se privar de levar alguns caras para o campo, de relacionar os caras para o jogo, acabou até perdendo o Alan, expulso no banco de reservas. Isso é uma coisa bem peculiar, que a gente não sabe do contexto, do que aconteceu ali no banco de reservas, o que o árbitro reserva passou, né? O quarto árbitro passou pro árbitro que estava apitando a partida, porque perder um jogador titular da equipe em um jogo que não era nem para ele estar relacionado, acabou estando por causa do regulamento da competição para um próximo jogo que é importantíssimo, um clássico contra o Flamengo. Cara, é bom a gente entender o contexto até poder falar da responsabilidade ou não. Se o Alan acabou se exaltando, no momento não era para se exaltar e acabou prejudicando o Botafogo no jogo futuro, ou se às vezes o contexto geral foi mal interpretado e o Botafogo acabou sendo mais uma vez prejudicado. Mas falando de campo e bola, o Vasco fez o que tinha que ser feito. É interessante a gente falar aqui de alguns jogadores que são pontuais no time do Vasco, mas que fazem total diferença, na minha opinião. O Thiago Mendes é um jogador que chegou com muita pompa, acabou tendo um período de trabalho separado, não tendo muitas oportunidades, mas quando começou a jogar, ele é um cara que é o equilíbrio do time do Vasco. Jogou muito ontem. Jogou muito, e ele foi um dos primeiros que entendeu o jogo, GV, porque
é difícil você tirar a característica da equipe quando ela está acostumada a fazer um certo tipo de jogo. O Vasco é um time de construção, mas o gol, não o gol, mas um lance perigoso, um dos primeiros do Vasco, acaba sendo de um lance que ele entende o jogo, faz uma bola longa, que acaba o lateral do Botafogo acaba tendo dificuldades, o Coutinho rouba a bola, acaba finalizando, ele entende o jogo, acaba tentando construir um Vasco um pouco mais longo, fazendo o Vasco com as bolas mais longas nos espaços vazios para poder atacar o espaço com o Andrés Gomes, que, na minha opinião, é o xodó hoje da torcida do Vasco, não só do torcedor, mas dos jogadores também, um cara que está sempre buscando algo diferente. É dele o passe que ele tenta encontrar o Brenner, na hora que o Brenner acaba sofrendo o pênalti, que o Coutinho acaba batendo e fazendo o segundo gol. É interessante também a gente perceber que jogadores muito técnicos têm dificuldade em jogar nesse campo, mas o Vasco fez o que tinha que fazer, venceu o jogo. E essa parada de, o Vasco, como o Flavinho falou, o Vasco entrou com o time titular com um Botafogo alternativo. O Vasco tem nada com isso, não. Isso aí. Problema é do Botafogo, problema é do Textor que não pagou o transfer ban antes, problema do Botafogo que não tem um elenco totalmente recheado. Muita gente reclamando desse pênalti aí, hein? Muito torcedor do Botafogo reclamando desse pênalti, falando que não foi nada, que o cara só escorregou com a água. GV. Tá brigando com a imagem. Na minha opinião, foi pênalti. Na minha opinião, o Botafogo tinha que reclamar do primeiro cartão amarelo dado por Marquinhos, que, na minha opinião, foi um cartão totalmente exagerado, um campo molhado, em um jogo em que o contato vai ser muito maior. Na direita do menino ali, o 14. Pô, não, é pênalti, não tem... 34, aliás. Não tem o que Você acha que a expulsão foi justa? Não, o primeiro amarelo foi injusto. Amarelo. Foi injusto, e aí o segundo amarelo, ele tendo o primeiro, tinha que dar amarelo, e aí é expulsão. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito, e espero você no próximo vídeo.